Capítulo 17. Acordou em sua tumba improvisada. O silêncio era total na casa. Apenas um golpe foi necessário para fazer a barreira lateral de madeira ceder. Manuel arrastou-se para fora da toca antes que o sol raiasse. Inverno continuava adormecido, silencioso, imóvel, morto. Manuel levantou-se e bateu o pó e a areia que grudaram em sua roupa durante o sono vampírico. Seus olhos de criatura da noite rodaram pelo quarto. Tudo estava como haviam deixado, sem sinais de arrombamento, nem sequer de tentativa. Roupas espalhadas pelo chão, pedaços de madeira dos móveis destruídos, em cima da cama, imóvel como um cadáver, jazia o velho Batista. Manuel aproximou-se e pousou a mão no peito do homem. O coração velho e cansado ainda batia. Fracamente, mas batia. Manuel desatou os nós e arrancou a mordaça. Ouviu um ronco desesperado, automático, de quem puxa ar para dentro do corpo com toda a gana. Guilherme arrastou-se saindo de debaixo da cama. Também bateu o pó da roupa. Para ele, os furos abertos pelos projéteis recebidos dos soldados na noite anterior, quando fora ao socorro do irmão, eram todo o estrago que conseguia tolerar em suas roupas. Ele vive ainda? Perguntou a Manuel. Vive. Este velho é mais forte do que aparenta. Guilherme saiu do quarto e dirigiu-se à cozinha. Manuel terminou de desatar o velho. Colocou-o sentado na cama, fazendo-o se mover. Inverno voltou com um copo cheio d'água e colocou-o na mão de Batista. Toma, Batista. Isso é água. O velho tremia como se estivesse adoentado. Seu rosto parecia mais magro, e a boca agora estava cheia de rachaduras. Apanhou o copo d'água e engoliu-a rapidamente. Sua mão, feita de pele enrugada, carne magra e forte, como são as mãos de lavradores, tateou a parede até encontrar o interruptor de luz. A lâmpada acendeu-se e os dois estranhos protegeram os olhos mais uma vez. Aqueles rostos pálidos causavam arrepios em Batista. Rostos lisos como os de mulheres, perfeitos como os de bebês, mas que emanavam terror e provocavam medo. Diz-me, Batista, do que é feita esta chama? Perguntou o Inverno. Isso não é fogo, respondeu o velho. Ora, pois, mas se não é fogo, que raios de bruxaria é essa? Isso é uma lâmpada. Lâmpada? Repetiu o Inverno, tentando aprender e memorizar a palavra nova. Funciona com eletricidade. Batista explicou como se estivesse falando com uma criança. Eletricidade? O velho calou-se. Não sabia explicar como funcionava uma lâmpada. Na verdade, em toda a sua vida, nunca havia se interessado em saber como funcionava algo que para ele era tão natural e prosaico. Para ele, sempre bastou saber que, ao apertar o interruptor, ela acendia ou apagava. Se não funcionasse, era caso de falta de energia ou de trocar a lâmpada. Que raios de perguntas eram aquelas, afinal? Como dois sujeitos, por mais doidos varridos que fossem, não sabiam o que era uma lâmpada? De onde vocês são? Portugal, murmurou a voz baixa e constante de acordador. Em Portugal vocês não usam lâmpadas, não? Indagou Batista, encarando-o nos olhos. Não usamos em nosso castelo. Tomou aquela voz assustadora, sussurrante. Batista parou de encarar acordador. Alguma coisa em seu íntimo alertava-o de que aquilo não era muito seguro. Por que você fala assim tão baixinho? Por que não fala normalmente? Os dois vampiros começaram a rir em tom baixo, em tom que os cúmplices usam. Trocaram olhares. Acordador aproximou-se do velho e sentou-se na cama ao seu lado. Eu falo baixo porque tem gente que não pode ouvir minha voz. Que gente é essa? Os dois voltaram a rir, deixando Batista com expressão de abobalhado, como alguém que não entende uma piada simples. É que, se falo alto, acordo os mortos. Eles levantariam das suas tumbas e viriam até aqui. Creio que tu não gostarias de deparar com nenhum deles. Muitas vezes eu não gosto de fazer isso. Batista ficou calado. Não acreditava naquele demônio pálido, mas não queria que aquilo ficasse evidente. Eram dois loucos. Batista, fala-me mais desta coisa que tu chamas de eletricidade, pediu Guilherme. O velho levantou-se, deixando Manuel sozinho na cama. Eletricidade é eletricidade, horas. Mas como essa eletricidade faz funcionar esta lâmpada? Fazendo. Olha, me desculpem,
Mas eu não sou doutor nem professor. Mal sei escrever meu nome direito. Vocês sabem ler, não é? Pois vão a uma biblioteca e leiam numa enciclopédia, horas bolas. Batista tossiu, engasgando-se. Sua garganta machucada estava seca e dolorida. Passou a mão no pescoço como se ela tivesse algum poder curativo. Vou para a minha cozinha. Preciso beber mais água. Como nenhum dos invasores se opôs, o velho continuou caminhando lentamente em direção à porta. Quando já estava chegando ao corredor, a voz do cabeludo fê-lo congelar. Mas, Batista, deve haver um jeito de tu me explicares como essa lâmpada funciona sem provocar fogo. O velho virou-se e percebeu que, nas faces pálidas dos invasores de seu pobre casebre, imperava um ar de curiosidade quase infantil. Era como se tivesse que explicar aos netos como funcionava a porra da eletricidade. Batista encostou-se no batente da porta como desequilibrado. Num repente, sua mente iluminou-se como uma imagem. Vocês dois nunca viram um relâmpago? Na verdade, meu amigo Batista, nós sempre vemos relâmpagos. O que tem eles? Mas, tchê, um relâmpago é eletricidade pura. Eletricidade é energia. A gente consegue ligar a luz, ligar a TV, a geladeira. Geladeira? Espantou-se Inverno. Vocês também não conhecem uma geladeira? Os vampiros balançaram a cabeça negativamente. É aquele eletrodoméstico onde guardamos nossa comida para não estragar. Um refrigerador que funciona a energia elétrica. Ele refrigera. E tem a parte do congelador, que congela. Ora, mas que coisa! Espantou-se Guilherme curioso. Agora vós também sabeis congelar? Batista retomou seu caminho pelo corredor. Realmente precisava de um copo d'água, mas antes queria pôr a mão em sua espingarda Puma calibre 38. Aqueles dois pagariam por tê-lo feito cativo em seu próprio quarto. Temeu que repetissem o truque demoníaco da noite passada. Ouviu de novo a voz do homem mais alto. Tinha saído do quarto e vinha atrás dele no corredor, fazendo mais perguntas. Batista não conseguia acreditar que aqueles dois estavam perguntando sobre coisas tão básicas. Sentia-se refém de dois loucos varridos. Tens alguma coisa dessas aí? Possuis um refrigerador? Tenho sim, respondeu Batista. Venha até a cozinha comigo que eu vou mostrar. Manuel continuava sentado na cama, tentando imaginar como um relâmpago fazia funcionar a tal lâmpada. Batista atravessou a sala com passos apressados, chegando à cozinha antes do vampiro, e o mais rápido que pôde apanhou a espingarda que permanecia como deixara no final do dia anterior, de pé, apoiada à mesa. Guilherme não se importou com a impaciência do homem em apossar-se daquele instrumento. Pela semelhança aos mosquetes, certamente aquilo se tratava de uma arma de fogo. Mas o que o velho Batista lhe faria? Mataria? Não com aquilo. Não daquela forma. Estava mais interessado nas coisas que a eletricidade fazia. Queria ver o tal congelador. Batista empunhou a Puma e engatilhou. Apontou para o intruso, deixando clara sua intenção. Porém, a calma com a qual o invasor o encarou deixou-o desconcertado. Não percebeu nenhum sinal de medo, nenhum receio. Nada. Apenas aquela expressão curiosa, típica das crianças. Onde está o aparelho congelador? Inverno indagou. Batista apontou a geladeira para Guilherme, que se aproximou para examinar melhor. O que viu foi uma grande caixa branca que produzia um zumbido constante. Colocou a mão na superfície metálica sem detectar nenhum frio. Quando se voltou para Batista, viu Manuel chegando. Batista ficou mais nervoso. Talvez o baixinho tentasse tomar-lhe a arma. Apontou a espingarda em sua direção, mas para sua decepção, este também não mostrou se importar. Como é que isso congela? Perguntou Guilherme. Puxe a porta por esse ferrinho aí, respondeu Batista. Guilherme abriu a porta da geladeira. A luz fraca iluminou a cozinha. Ora, pois, também tem uma lâmpada aí dentro, espantou-se o vampiro. Manuel juntou-se a Guilherme impressionado com o aparelho. A geladeira liberou um frio suave, porém nada perturbador. Não é que é fria mesmo? Espantou-se acordador. Inverno observava a caixa com resignação e ar desdenhoso. Afinal, não era tão fria assim. Não está impressionado, amigo? Ora, mas este frio não congela sequer uma criança. Riu baixinho, Manuel. Não é que meu amigo está com ciúme. Ora, mas essa é boa, Manuel. Eu teria ciúme dessa coisa por quê? Porque eles conseguiriam imitar o seu truque. Já disse que isso não congela nenhuma criança. Que dizer um homem? Eu posso congelar tantos quantos quiser em poucos segundos.
Batista acompanhava a discussão dos dois sem entender bulhufas. Que truque era aquele que o outro fazia? Como é que isso aqui funciona? Eu não sei, respondeu Batista ao mais baixo. Como disse, eu não sou estudado, não sou doutor. Eu não sei. O que sei é que a gente liga na tomada e a eletricidade cuida do resto. Gira um gás que esfria a geladeira e é só isso que me interessa saber. Guilherme puxou mais uma maçaneta de uma portinhola dentro da geladeira. Em sua parte superior, encontrou dentro do compartimento um recipiente dividido em 12 pequenos espaços repletos de gelo. Aqui sim se pode congelar um homem, exclamou Guilherme. Mas é tão pequeno, não caberia nem a cabeça. Por Deus do céu, que tipo de gente são vocês? Por que querem congelar um homem? Exacerbou-se Batista. Guilherme deu as costas à geladeira encarando Batista na penumbra. Por pura distração, ele já tinha baixado a arma. Voltou a apontá-la, assustado e nervoso. Eu vi que essa coisa congela a água. Em quanto tempo ela faz isso? Perguntou o mais alto. Batista balançou a cabeça confuso. Queria responder, mas nunca havia parado para prestar atenção em quanto tempo o congelador transformava a água em gelo. Nunca reparei. Umas 3 horas, talvez um pouco mais. Guilherme abriu um sorriso largo e virou-se para Manuel. Vês, irmão, esta porcaria não consegue me imitar. É apenas um arremedo de congelador. Eu sou um congelador legítimo. Guilherme olhou em volta. Na parede, junto à porta da cozinha, havia um interruptor semelhante ao que Batista usara no quarto para criar luz. Num piscar de olhos, Guilherme chegou até ele e acionou-o. Aqueles dois aprendiam rápido. A lâmpada acendeu, iluminando completamente a cozinha. Vou te mostrar uma coisa, velho. Guilherme foi até a pia e apanhou um copo de vidro no mesmo compartimento que havia procurado na madrugada, encheu-o com água que estava acondicionada numa moringa e colocou-o em cima da mesa. Isso é congelar. Inverno estendeu a mão. Batista sentiu um frio inesperado tomar conta da cozinha. Começou a tremer descontroladamente. Fixou o olhar na mão de Guilherme sobre o copo e, estupefato, viu a água de seu interior congelar em poucos segundos. Esses dois só podiam ser demônios vindos do inferno, pensou. Como diabos você fez isso? Inquiriu o velho, tremendo fortemente, afetado pelo frio congelante que tomara conta do ambiente. Se eu te contasse, tu não acreditarias. Manuel deixou a cozinha, caminhando lentamente para a sala. Obrigado pela estada e por tuas explicações, que, embora tenham sido pouco esclarecedoras, certamente foram interessantes. Agora que a noite feita, devemos partir. Agradeceu sinceramente Inverno. Imitando Manuel, saiu caminhando lentamente. Sim, vocês dois vão partir agora. Vão partir para o inferno. Batista ergueu mais uma vez a espingarda e disparou. Seu tiro foi certeiro e atingiu o demônio congelante bem no meio das costas, na altura do coração. Apesar do disparo preciso, para a surpresa do velho, o invasor continuou caminhando placidamente. Quando chegou à sala, Inverno percebeu que Manuel já estava lá fora. Caminhou em direção à porta sem se incomodar com o disparo. Fosse outro, ficaria furioso e mataria o velho por tamanha ousadia. Mas, como se sentia devedor ao forçado anfitrião, decidiu deixá-lo em paz. Depois de passado o choque inicial, Batista correu até a sala. Os invasores haviam desaparecido, e com eles fora também embora o frio. Eram 8 horas da noite quando Guilherme e Manuel abandonaram o pequeno sítio de Batista pelo mesmo caminho que fizeram na noite passada. Quando chegaram à cerca, repetiram um salto sobrenatural, deixando a propriedade. Antes de partirmos para o oeste em busca dos nossos irmãos, vamos fazer uma rápida visita, comentou Guilherme. Vamos visitar quem? Manuel, acalma tua curiosidade. Tu saberás quem é assim que vires. Durante o dia, pelo visto, fizera sol forte, derretendo o gelo da noite anterior e deixando o solo enlameado. Guilherme decidiu conter seu frio sobrenatural. Deveria poupar energia para a aventura que viria. Poderia encontrar mais soldados guardando os corpos dos vampiros restantes. Devemos andar mais depressa. Presinto que temos muito que caminhar esta noite. Tu falas por causa de nossos irmãos, não é? Sim, Manuel, apesar de senti-los no oeste, tenho a impressão de que estão distantes. Tanta coisa deve ter mudado em nossos 493 anos de clausura. Penso que nossos poderes podem ter sofrido algum câmbio. Saberemos o que mudou, amigo. Saberemos, e não demora. 493 anos. Será que posso ter novas crias se eu quiser? Já disse que saberemos quando for a hora.
Os dois andaram em passo acelerado por cerca de 1 hora em direção à cidade. Inverno conduziu o acordador para uma rua que o companheiro ainda não conhecia. Havia poucas casas residenciais e alguns prédios comerciais. Consegue sentir? Manuel assentiu com um lento meneio da cabeça. Sétimo estava por perto. Guilherme conduziu-o até a frente de um prédio abandonado. Um letreiro torto e parcialmente queimado ostentava a palavra hotel no topo do primeiro andar. Manuel seguiu Inverno para dentro do pequeno prédio de 3 andares. Após atravessarem a recepção, Inverno indicou uma porta enegrecida por um antigo incêndio. Ao transpô-la, teve de descer 2 lances de escada, alcançando uma espécie de calabouço. Em algum lugar existia uma goteira que trazia aos ouvidos poderosos de Manuel o som da água se acumulando a cada novo pingo. Um guincho de rato tomou-lhe os ouvidos, mas a sensação que predominava era aquele ódio crescente. O maldito estava ali, intocado em algum canto. Sétimo. Aquele que o pegara desprevenido. Aquele que permitira que fosse encerrado dentro da caixa de prata. Sétimo. O irmão maldito. O depósito subterrâneo era escuro, mas seus olhos não pediam por luz. Vagou entre o lixo e os ratos mortos espalhados pelo chão, mas seus olhos não encontraram o velho irmão. Guilherme adiantou-se e, bem no canto, mais fundo do calabouço, começou a remover um amontoado de tijolos e pedaços de madeira. Vamos, Manuel, não te amedrontes. Ele ainda está paralisado, como estivemos. Não lhe proporcionei o prazer do retorno. Neguei o néctar de nossa existência. Não precisas aflorar teu medo. Vem e me ajuda. Quem disse que eu tenho medo desse aí? Perguntou Manuel. Quem precisa dizer? Ambos trabalharam na remoção das coisas de cima da caixa de madeira. Quando livraram toda a superfície superior, Guilherme ordenou que parasse. Esta caixa é perfeita, disse Guilherme enquanto erguia a tampa e conversava com o cadáver seco e inerte. Parece que foi feita para ti sob encomenda. Manuel pousou os olhos no irmão adormecido sem alterar a expressão. O irmão mais temido agora parecia um pedaço de madeira jogado inútil. Imóvel, imitando um morto, poderia destruí-lo de vez. Que prazer imenso teria com isso. Imagino que estejas tramando 1000 modos de destruí-lo, não estás? Perguntou Inverno. Ora, gajo, claro que estou. Seco como um toco velho, poderia esmigalhá-lo, torná-lo pó e distribuí-lo ao vento. Fogo. Que disseste? Tenho ideia de queimá-lo, transformando-o em cinzas e separá-las em 5 potes, misturá-las a grãos de alho e guardá-las eternamente. Manuel aqueceu, mantendo-se calado. Vê, existem tantas formas para nos livrarmos deste incômodo, há tanto ódio guardado em cada um de nós. E é por este motivo que nada faremos por enquanto. Vamos nos reunir, todos nós. Então, encontraremos a maneira ideal de fazer este inimigo pagar pelos nossos 493 anos de clausura. E Miguel? Miguel o Gentil não será empecilho algum. Mesmo sendo mais poderoso entre nós, não é páreo para nós 5. De fato, ele nunca pôde. Não será agora que vai ficar valente. Inverno concordou, rindo alto. Juntos devolveram o irmão odiado à caixa de madeira. Cobriram-na com os entulhos abandonados e deixaram o hotel. De volta à rua, rumaram para o oeste. Não sabiam a que distância os irmãos estavam, mas estavam em algum lugar naquela direção. Tratemos de encontrar nossos amigos adormecidos. Que festa faremos quando estivermos novamente reunidos? Voltaremos ao nosso castelo. Levarei desta terra apenas aquela menina de sangue doce, a que me serviu o néctar para despertar. Desta terra estranha não quero levar nada. Farei meu novo filho somente quando estivermos em nossa terra, em nosso solo poderoso. Lembraste bem, com 493 anos sem procriar, acredito que cada um de nós terá direito a uma nova geração, uma geração livre de Tobia. Depois de caminhar por 2 horas pela floresta, que já conheciam em parte, depararam com uma estranha trilha no meio da mata. Não era como o tapete negro que encontraram anteriormente em algumas ruas de amarração. No chão, diante dos vampiros, estendiam-se 2 barras metálicas apoiadas sobre grossas tábuas. Que tipo de estrada é esta, ó Manuel? Nunca vi igual. Esta parece uma terra cheia de novidades, não? Batista chama esta terra de Brasil. Brasil, terra de brasileiros. Para que serve uma estrada feita com ferro? Já que temos tempo, ó gajo, vamos seguir este caminho de ferro e descobrir, sugeriu o acordador. Podemos nos desviar do nosso rumo. Ora, não me venhas com tua prudência exagerada. Caminhemos por 1 hora. Se de nada nos servir, mudamos novamente. Inverno parou encarando o irmão com um ar enfesado.
Manuel continuou caminhando, mas sabia que Guilherme o encarava com mau humor, parado no meio do caminho. Depois de se afastar alguns metros, olhou para trás. Lá estava ele, no mesmo lugar. Qualquer reclamação é motivo para amarrares este bico de chorão, Manuel provocou. Tu perdeste o respeito por mim, posso perceber. Ora, Guilherme, cada vez que te comportas assim, penso em te chamar de Miguel, pois é como tu me pareces. Miguel, o chorão, o maricas. Um vento frio começou a percorrer a mata, deitando a vegetação alta que beirava a estrada de ferro. A noite morna tornava-se gelada. Não me provoques. Minha ira pode ser mais selvagem do que a de Sétimo. Do gentil não tenho nada. Valho mais do que vocês entendem. Posso fazer-te engolir estas palavras de maneira tão amarga que Manuel desapareceu do campo de visão de Guilherme. Não me ameaces, irmão gelado. Sabes que conheço tantos truques quanto tu. Se achas tuas maldades amargas, tu não conheces o fel de meus pensamentos, sussurrou. Inverno girou em torno de si mesmo, tentando localizar o irmão. Não me provoques. Aparece. Vem me enfrentar como homem. Manuel surgiu diante de Guilherme e deu-lhe um empurrão no peito com suas poderosas mãos. Guilherme caiu sobre os trilhos. Seus olhos se acenderam como brasas vermelhas. Que irmão ingrato tu me estás saindo, rosnou o Inverno. Não faz um dia que te libertei da clausura e já estás a criar discórdia. Que natureza abominável é esta que nos comanda? Perguntou o acordador ao irmão caído e de olhos acesos. Agora culpas nosso instinto. Não te acovardes, ó acordador. Se tu guardas mágoas contra mim, que venhas apagá-las. Acordador, o vampiro de baixa estatura, permaneceu imóvel. Só voltou a agitar-se quando percebeu o Inverno desaparecer diante de seus olhos. Seus olhos também se acenderam e os caninos brotaram afoitos sobre o lábio inferior. Girou a cabeça vasculhando a mata com os olhos vampíricos sem sair de cima da estrada de ferro. Sentiu o frio aumentar em volta do corpo. Usando sua velocidade de vampiro, avançou 5 metros, abandonando o frio intenso. Um amontoado de gelo formou-se justamente onde estivera posicionado 1 segundo atrás. Queres me prender no gelo, não é? Vais precisar congelar mais rápido que isso. Acordador gritava nervoso. Sabia que o irmão gelado era perigoso quando queria. Virava-se para trás quando sentiu a mão congelante de Inverno empurrando suas costas, derrubando-o sobre as britas da estrada de ferro. Atracaram-se no chão feito cão e gato, rolando sobre as pedras. Quando o acordador conseguiu posicionar-se em cima do adversário, foi violentamente arremessado para cima, caindo a 10 metros de distância. Manuel levantou-se furioso e voou para cima de Inverno usando o seu salto poderoso. Agarrou-lhe a garganta. Em outra época, numa situação semelhante, quando tentou estrangulá-lo, parecia possível, mas não agora. Quando fechou a mão no pescoço de Guilherme, parecia tentar estrangular uma rocha compacta. Ambos estavam mais fortes, mais poderosos. Acordador sabia que Inverno também já havia percebido isso. Sua face estava consumada, apavorada, como se temesse que aquela peleja nunca terminasse. Estavam novamente no chão, puxando-se, empurrando-se e golpeando-se incansavelmente. Pararam. Os trilhos chiavam. Interromperam a batalha. O chiado aumentou, acompanhado agora de um leve tremor. Levantaram-se, espanando a sujeira da roupa. Olharam-se mudos. Estavam curiosos demais para continuar a briga. O fim daquele duelo teria de esperar alguns instantes. Uma luz potente surgiu, avançando pela estrada de ferro. Vinha conduzida por algo que avançava. E como vinha rápido! Aquilo é uma lâmpada provida de eletricidade? Ora, como vou saber? Esses brasileiros a cada momento apresentam uma novidade. Esta coisa vem rápida, mais rápida que um cavalo nobre. Pois certamente não é um cavalo, disse Manuel, voltando ao costumeiro tom sussurrante. A coisa aproximava-se cada vez mais. Por prudência, os dois vampiros trocaram o meio do caminho por um canto junto ao matagal que crescia às margens da estrada. De repente, o som de apito fez-se ouvir na noite escura. O barulho de pequenos estouros invadiu os ouvidos dos dois vampiros. As explosões eram cadenciadas, um barulho que nunca haviam escutado, e chegavam velozes, com a luz oscilante. Estavam agora a 100 metros. 2 segundos depois estavam a 50 metros, com as explosões parecendo um feroz rugido, um monstro feroz que os havia farejado e vinha enlouquecido atrás dos dois malditos. Receosos como nunca tinham ficado de nada deste mundo, retrocederam até se esconderem entre as hastes longas do capim alto, às margens da estrada de ferro. Mais 2 segundos e a luz passou numa velocidade incrível. O som agora era ensurdecedor, e aquilo, pelo que entenderam, era um veículo novo, diferente de tudo o que já tinham visto.
Produzia um barulho metálico vindo do atrito de rodas de ferro que corriam sobre as barras metálicas dispostas paralelamente ao chão. O atrito quase chegava a incomodar seus ouvidos sensíveis, porém resistentes. O veículo era extenso e cheio de compartimentos retangulares, de caixas ora metálicas, ora de madeira sobre as rodas. Na primeira seção, feita de ferro e colorida de vermelho, havia expelido uma fumaça preta para o alto, infestando todo o caminho com um cheiro forte. Nada a puxava. Era como se possuísse vida própria. Isso nunca acaba. Parece uma serpente de ferro. Não vejo o fim dessa coisa. Manuel abandonou o matagal, aproximando-se do estranho veículo encantado. Que será isso? Perguntou Inverno, saindo do matagal também. Ora, tratemos de descobrir. Manuel arqueou o corpo, preparando-se para um salto. Aguardou um instante, tomou coragem e pulou-se para se agarrar a uma das caixas feitas de madeira. Para Inverno, que ficara para trás, deixou um aceno. Guilherme sentiu-se assustado por um segundo. Enxergou o fim da serpente metálica aproximando-se. Não sabia se conseguiria correr atrás da coisa usando sua velocidade vampírica. Por isso, antecipou a decisão, saltando e agarrando-se à cauda do monstro. Agarrado à parte lateral do último compartimento do veículo, Inverno sentia o vento acariciar sua face. Já não estava mais enraivecido com Manuel. Mergulhava naquela sensação extasiante por embrenhar-se no desconhecido. Os cabelos longos dançavam como se estivessem vivos, embalados pelo vento. 3 compartimentos à frente, seus olhos vampíricos avistaram Manuel, que viajava sobre as costas do estranho monstro mecânico. Invejou o irmão e também escalou até o topo da criatura. Lá, o vento parecia ainda mais potente. Nunca havia viajado em um veículo tão rápido e tão misterioso. Que aventura! Aquela terra nova era cheia de surpresas. O céu escuro com poucas estrelas usava a luz crescente como enfeite. Ao olhar para frente, viu Manuel caminhando no teto do compartimento de madeira, saltando com cuidado, atingindo o topo do vagão seguinte. Imitou-o. Manuel caminhou sobre mais um compartimento e saltou para o próximo, encontrando-se com Guilherme. Que raio de coisa é esta? Perguntou o acordador, exalando uma pequena ponta de euforia. Não sei, mas é uma coisa fantástica. Parece ter vida própria. Uma coisa feita de pau e ferro não tem vida. Vamos até lá, na ponta da coisa. Talvez se virmos o que tem na sua cabeça, possamos tirar uma conclusão acertada sobre seu funcionamento. Manuel concordou. Passou a mão tentando ajeitar os cabelos loiros que, apesar de curtos, se agitavam furiosos ao sabor da ventania. Ambos se dirigiram para a frente. Logo se adaptaram ao balanço do monstro, caminhando com bastante confiança. Tomavam o maior cuidado apenas quando tinham de transpor o espaço vazio de um vagão ao outro. Manuel avançava por cima de outro compartimento férreo. Já caminhara mais da metade quando percebeu uma escotilha aberta. Sem pensar 2 vezes, saltou para dentro do vagão escuro. Tocou o chão um pouco mais veloz do que esperava, tendo de arquear levemente o corpo. Recuperou sua rotineira postura sisuda e passou a examinar o local escuro sem nenhuma dificuldade para enxergar cada detalhe graças à sua visão sobrenatural. Um baque seco logo às suas costas indicou a chegada do parceiro. Havia muitas caixas empilhadas no compartimento e apenas 2 estreitos corredores que permitiam certa locomoção. Um deles cortava o vagão em sua extensão e o outro em sua largura, formando uma encruzilhada bem no centro. Manuel, que se encontrava justamente nesta encruzilhada, lia atentamente avisos impressos nas caixas feitas de um material marrom que lembrava papel, mas bem grosso e aparentemente resistente. Empilhamento máximo, 5 unidades. Fórum. Leu novamente o vampiro mais baixo, os dizeres envoltos em um losango vermelho. De que diabos de fórum vêm estas caixas? Inverno não conteve a curiosidade e disparou um soco numa das caixas bem à sua frente, abrindo um buraco por onde enfiou o punho e enterrou o braço até o ombro. O que tem aí? São documentos do fórum? Guilherme retirou a mão de dentro da caixa. Não. Junto com a mão, sacou uma calça escura. Veja, Manuel, são roupas. Esses brasileiros são mesmo estranhos. Por que guardam roupas nas caixas do fórum? Inverno mergulhou novamente a mão dentro da caixa, sacando outra peça idêntica. Uma calça de tecido preto, feita do mesmo material da calça azul que furtara do pobre aldeão. Um pedaço de papel amarrado ao cós da roupa trazia algumas informações. Calça Jeans preta, lavável, número 44. Leu, sem dar o acento apropriado, a desconhecida palavra jeans. Que diabo é Jeans? Ora, pois presumidamente é o material com o qual os alfaiates serziram esta peça. Agora então, usamos calças de Jeans.
Quanto a ti, sim, podes fazer isso. Eu prefiro dizer que agora eu uso calças novas de Jeans. Calças que iam para o raio do fórum. Estas minhas aqui foram cruzadas por uma bala de Vera Cruz, disse Guilherme em meio a pequenos risos, e, sem pudor algum, tirou a calça. Manuel riu da graça do amigo e copiou sua atitude. Sua calça, apesar de intacta, estava suja, e, graças ao humano, último ocupante, mal cheirosa. Passa-me uma dessas calças pretas, do tal Jeans. Ora, seu monstro folgado, vem e procura tu mesmo. Com essas pernas curtas, hás de empregar muito tempo até estares satisfeito. Manuel, nu da cintura para baixo, caminhou até a caixa violada pelo companheiro. Após sacar 3 peças, percebeu que todas naquela caixa eram do mesmo tamanho, muito grandes para a sua estatura. Decidiu abrir outra caixa. Não teve sorte novamente. Da nova caixa saíram camisas de seda, mas nenhuma calça. Precisou violar uma dúzia de caixas até encontrar o que procurava. Uma calça jeans preta, com pernas curtas. Ficou quase perfeita em seu corpo. Percebeu que Guilherme produzira a mesma bagunça, rasgando e abrindo mais uma porção de caixas. Manuel vasculhou entre as peças soltas, procurando uma camisa de seda que lhe agradasse. Encontrou uma de tecido vermelho, com 2 estreitas faixas negras na altura do peito e colarinho negro, longo e pontudo. Sentia-se mais vampiro com elas. Os punhos discretos não lhe agradavam de todo, mas também não havia por que reclamar. Estava mais bem vestido, sem o forte fedor de suor que o humano emprestara às roupas velhas. Agora nem mesmo o melhor cão de Tobia poderia farejá-lo. Zelaria por aquelas roupas. Até voltarem ao castelo, não poderia se dar ao luxo de carregar um guarda-roupas completo nas costas. Guilherme encontrou uma camisa completamente preta para cobrir o tórax. Muito mais elegante do que a imunda do aldeão. Como a de Manuel, possuía colarinho comprido e pontudo. Para completar, valeu-se de uma peça que, pela etiqueta explicativa, se chamava sobretudo, toda preta, patenteando um ar soturno ao vampiro congelante. Apanhou mais um sobretudo e ofereceu ao amigo. Toma, acredito que vais apreciar esta vestimenta. Manuel vestiu o sobretudo cuja barra quase arrastava no chão. A peça só não parecia ridícula na figura, porque a acordador, apesar de baixo, era visivelmente robusto, do tipo que faria um valentão pensar 2 vezes antes de decidir atacá-lo. Tinha mãos grandes, braços fortes e ligeiros, bem longe de lhe atribuírem um ar franzino e desprotegido. Trajando o sobretudo e as demais peças, Guilherme parecia ainda mais alto e magro. Também tinha garbo, que lhe denotava força e respeito. O ar soturno e sombrio lhe imprimia um jeito misterioso. Por mais alguns minutos, fuçaram as caixas procurando outras peças interessantes. Sem encontrar mais nada que lhes agradasse, queriam agora chegar à cabeça da fileira de carros assombrados. Queriam ver como aquela coisa mágica funcionava. Saltaram para fora do vagão, voltando ao topo. O veículo estava em uma parte curva da estrada, permitindo aos 2 observarem o primeiro compartimento que, aparentemente, era o responsável por arrastar todos os demais. Contaram 16 repartições, desde a primeira. Desta, escapava um rolo de fumaça negra para o céu que se perdia na escuridão, deixando no ar um rastro espectral com um cheiro impregnante. As 2 primeiras repartições da serpente metálica eram de ferro pintado de vermelho, diferentes dos caixotes de trás. Inverno agora ia na frente, atento aos obstáculos que apareciam esporadicamente. Postes enviesados, fixos, marginais à estrada de ferro, atravessavam por cima da serpente, obrigando-os a se abaixarem hora e outra. Quando alcançaram o penúltimo carro, vermelho como a ponta, o som das curtas e ritmadas explosões já era avassalador. Do primeiro carro, por um tubo curto e grosso, a fumaça fedorenta era cuspida para o alto. Perceberam que as 2 seções no extremo da serpente, diferentemente dos caixotes retangulares, possuía corredores laterais, sobre os quais trataram de saltar. Os 2 vampiros de sobretudo preto invadiram o compartimento por uma porta lateral que possuía uma janelinha de vidro através da qual puderam espiar para dentro. Não havia ninguém. Esta parte do veículo era bem diferente da outra onde haviam conseguido suas roupas. Não havia caixas. Era um lugar estranho, repleto de alavancas. Uma parede com peças cheias de números e recobertas de vidro que, ao que tudo indicava, servia de proteção. Um novo apito, forte e extenso, assustou os 2 visitantes. Manuel e Guilherme entreolharam-se e trocaram um sorriso de moleques. Saíram do compartimento e dirigiram-se para o da frente. Entre os 2 da ponta havia uma peça metálica fazendo as vezes de ponte.
No primeiro, o som cadenciado que a serpente produzia era quase ensurdecedor. Guilherme atravessou o corredor lateral sem espiar pela viga da porta, pois estava mais interessado em chegar bem no focinho da serpente de ferro. Manuel ficou atrás observando. Guilherme aproximou-se da boca do monstro de ferro. Quase podia vê-lo engolindo as barras de ferro. Outro apito ribombou no topo da máquina frontal, fazendo-o estremecer. Onde já se viu? Guilherme, o que congela homens, assustando-se com um apito sem propósito, pensou. No controle do trem estavam José Carlos, o mais alto, e Estevão, o de bigode grisalho. Estavam com um aparelho de som portátil no volume máximo. Era a única forma de se ouvir música com as explosões do motor a diesel. O trabalho era aborrecido. Precisavam apenas manter a máquina funcionando e os vagões engatados. Em média, os dois faziam aquela viagem 15 vezes por mês. Novidades? Quase nunca. A última naquela linha monótona fora 3 meses atrás, quando substituíram o antigo uniforme verde pelo atual. Calças caque com blusão azul marinho. As botas pretas de couro continuavam as mesmas. Estevão percebeu um homem cruzar a vigia, dirigindo-se para a ponta da máquina. Aquilo sim era uma novidade. Um clandestino vagueando curioso pela locomotiva. Em geral, os clandestinos embarcavam em compartimentos destrancados e vazios, aproveitando as paradas costumeiras do trajeto. Estevão, aos berros, tentou avisar Zé Carlos. Como o amigo cantarolava com a música sem pronunciar uma frase correta além do refrão em inglês, totalmente distraído, decidiu ele mesmo ir lá fora investigar qual era a do cara. Empurrou a porta com o ombro, abrindo-a repentinamente, deixando o som da banda Guns N' Roses jorrar para fora da cabine de controle. Assim que saiu, pisando no corredor lateral, deparou com um sujeito à sua frente, de costas e imóvel, a apenas 2 metros. O homem vestia um sobretudo preto e limpo, e nem de longe se assemelhava aos caronistas clandestinos maltrapilhos. É verdade que a escuridão poderia atrapalhar o julgamento, mas o olfato jamais mentiria. O carona não fedia a roupas usadas por semanas a fio, nem a um pinguço encharcado de cana. A porta, que abria para fora, ficou em sua retaguarda, impedindo-o de perceber um segundo carona logo atrás. Manuel aguardava Guilherme desocupar aquela parte da frente da serpente metálica para poder observar também, quando, repentinamente, a porta do compartimento se abriu, deixando escapar uma barulheira ainda maior. Seus ouvidos de vampiro captaram algo além das explosões, uma música, muito diferente dos acordes que se ouviam aqui e ali nas animadas festas portuguesas. Era algo mais agudo, algo diferente, e cantado na língua dos ingleses. Um homem saiu com a música. Podia ver apenas sua cabeça, pois agora a porta aberta ficara bem entre eles. Somente a pequena janela permitia que vislumbrasse o que acontecia do outro lado. A música escapava para fora, e agora apresentava um refrão lento e embalante. Knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, whoa, whoa. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, yeah, yeah, yeah. No... O homem adiantou-se em direção a Guilherme, liberando a porta e devolvendo a visão completa da cena a Manuel. O vampiro viu, quando ele se acercava de Inverno, que permanecia de costas, mas certamente já pressentindo a aproximação. Inverno virou-se repentinamente, fazendo Estevão sobressaltar-se. Guilherme encarou-o ressabiado. — Está procurando alguma coisa, amigo? Perguntou Estevão. Guilherme continuou calado e aproximou-se um passo, ficando junto ao homem. O maquinista sentiu um calafrio percorrer-lhe a coluna. Era como se uma espécie de alerta interno houvesse disparado. Seus olhos vagaram pela figura parada à sua frente. As roupas eram limpas, sim, e a pele pálida do rosto do homem contrastava com a camisa e o sobretudo preto. Ainda não sabia dizer o que era, mas os olhos do homem tinham algo de estranho, um tipo de magnetismo, uma promessa de maldade. Seu coração estava disparado, e os pés não tinham vontade de sair do lugar. O maquinista soltou a porta e ouviu-a rangendo e fechando-se automaticamente às suas costas, encerrando também sua parte preferida daquela balada do lado de dentro da máquina. Sentiu-se intimidado pelo silêncio do clandestino. Normalmente essa gente que apanha carona é amedrontada e desequilibrada. Quando interrogada pelos condutores, costuma desatar a falar e a pedir desculpas. O silêncio era estranho, dava medo. Que música era aquela? Perguntou o homem de sobretudo com um estranho sotaque. Estevão ainda estava tenso. Processou a pergunta.
Respondeu quando conseguiu forjar um sorriso despreocupado. Ah, é um conjunto americano, Guns N' Roses, um negócio assim. Um negócio assim, repetiu Guilherme, murmurante. É uma música diferente, tu não achas? O quê? Você precisa falar mais alto, esse barulho. Guilherme repetiu a pergunta quase gritando. Estevão reconheceu o sotaque. Bah, tu és português, é? Ora, pois é tão evidente assim. É o sotaque, rapaz, dá pra perceber que tu é português. Meu tio, casado com a irmã de minha mãe, é português. De que parte você vem? Do Douro, conheces? O maquinista meneou a cabeça negativamente. Guilherme percebeu que seus olhos transbordavam medo. Gostava daquela expressão. Gostava de perceber os músculos tensos, prontos a empreender uma escapada, uma defesa. O mundo podia ter mudado, muito. Mas o medo que os humanos exalavam ao trombar com os de sua espécie ainda era o mesmo. Sabes o que eu sou? Arriscou. O quê? Não te entendi. Tu falas muito baixo, tchê. Com esse motor a toda, não dá pra escutar nada. Que motor? O da locomotiva, ora. Guilherme percebeu Manuel aproximando-se pelas costas do maquinista. Apesar do cabelo revolto, sua expressão era serena. Ela funciona com eletricidade? Perguntou o vampiro. Ah, claro que não, ela funciona a diesel. Tu não sabe como funciona? Guilherme alterou sua expressão. Havia algo errado acontecendo. O vento aumentou o zunido em seu ouvido. A voz do homem de azul marinho começou a chegar distorcida a seus tímpanos. Era uma sensação que já conhecia, mas que há séculos não experimentava. Respondeu ao homem meneando a cabeça. Percebeu Manuel abrir a porta lentamente e entrar sorrateiro. Não sei, explique-me, ordenou o vampiro. O maquinista continuava olhando para os olhos do estranho. Queria voltar para dentro, sair dali, mas não podia. Era como se estivesse preso àquela presença. Aqueles olhos estranhos, agora sabia. Eram frios, terrivelmente frios. Bem, um motor de explosão funciona com combustível líquido, geralmente. Tentou explicar, por mais incoerente que fosse. Dentro da locomotiva, Manuel deparou com um indivíduo alto. Apesar de não haver nenhum salão de festas ali, nenhum conjunto de artistas, a música continuava alta e animada. Agora era outra voz, cantando em língua portuguesa. Gostou do ritmo da nova música, chegando a sorrir. O homem tomou um grande susto ao ver o baixinho de sobretudo preto entrando na locomotiva. Quem é você? Que quer aqui? Meu nome é Manuel, respondeu o vampiro em seu costumeiro tom murmurante. Aqui dentro você precisa gritar. Com essa zoeira toda eu não posso te ouvir. Acordador alisou a garganta. Era bom que não houvesse nenhum morto ali por perto. Meu nome é Manuel! Gritou. Zé Carlos abandonou seu posto junto aos controles e empurrou o baixinho para o lado, quase o atropelando. Empurrou a porta e enfiou a cabeça para fora. Estevão conversava com um outro sujeito. Também vestido com um sobretudo preto, mas com uma camisa bem mais discreta. O que vocês estão fazendo no meu trem? Manuel não gostou do tom arrogante do homem. Zé Carlos soltou a porta e encaminhou-se de volta a seu posto. Repetiu o empurrão grosseiro, quase derrubando o acordador desta vez. Deu as costas ao baixinho e voltou a operar seu equipamento. Manuel viu deslizar um ferro curto, uma espécie de letra U invertida, com as pontas enfiadas no painel. Descendo-o até um traço amarelo pintado na chapa metálica onde estava preso. Depois viu-o abaixar uma haste prateada, uma alavanca. Ouviu um guizo vindo de fora e percebeu que a serpente de ferro estava parando. A barulheira cadenciada havia diminuído até se tornar um chiado constante, bem menos agressivo. Seus olhos iam daqui para lá, tentando entender completamente o que acontecia. Distraiu-se do homem alto, só se lembrando dele quando lhe tocou arrogante no peito, dando empurrões com as pontas dos dedos. O que vocês querem no meu trem? Manuel estava cada vez mais irritado com a atitude do homem. Só vim aqui para entender como essa serpente funciona, ora pois. Não vim aqui para ser tratado como um mendigo. Ora, mas essa é boa, ô Portuga. Tu invade a minha máquina e quer ser tratado como Dom Pedro II. Um mínimo de educação é o que eu esperava de ti, ó brasileiro. Pois eu vou ficar te devendo. Agora dê meia volta, saia por onde entrou e trate de encontrar outro trouxa para te dar carona. Zé Carlos pousou as mãos em cima dos ombros do baixinho e forçou-o a virar-se. Encontrou certa resistência por parte do intruso. Começou a empurrá-lo enraivecido, enxotando-o para fora da máquina, mas antes que conseguisse fazê-lo, percebeu que sua força se tornara insuficiente. O baixinho era mais forte do que aparentava. Manuel
Percebendo-se a ponto de ser enxotado do compartimento e tratado com tal rudeza, decidiu que era hora de mostrar ao homem de blusa azul marinho do que era feito. Estevão prosseguia com sua explicação sobre o funcionamento do motor a diesel e já havia enveredado pelas dificuldades internacionais de distribuição de combustível mineral, dando mais informação que o necessário ao interlocutor, quando percebeu que o homem de sobretudo aparentemente passava mal. Guilherme estava com expressão transtornada. Levou a mão ao peito na altura do coração. Uma dor insuportável nascia ali, naquele exato momento. E ele sabia que só existia um remédio para aquela sensação maldita. A mesma que acometera Manuel na noite anterior. Um solavanco forte sacudiu o complexo. E então o trem começou a diminuir a velocidade rapidamente, fazendo as rodas rangerem contra os trilhos. Estevão segurou o Guilherme firme pelo braço. Parecia que o cabeludo ia cair. Não estava nada bem. A pele branca, que o assustara no primeiro momento, parecia agora a coisa menos estranha. Estevão sentiu seu sangue congelar quando viu que os olhos frios do homem estavam mudando de cor. Sentiu duas mãos fortes agarrando-lhe os braços e impossibilitando a fuga. Sabia que era tarde demais. Sabia que logo estaria morto. Afinal, que tipo de demônio transforma os olhos em brasas e tem dentes tão pontiagudos? Guilherme sabia que seu coração estava prestes a bater, e se batesse, o devolveria ao mundo dos vivos. Ao mundo da morte. Poderia voltar ao Vale Negro e cumprir sua aventura. Sentia que o coração estava querendo bater. Precisava encher-se de sangue, encher suas veias. Se seu coração voltasse a ser palpitante, iria precisar daquele combustível. Sentiu Estevão debater-se nos primeiros segundos. Sentiu a morte tocar a nuca do pobre homem. Sentiu-a levando sua alma embora. E sabia que era ele o catalisador, o antecipador da partida. Mas o sangue era agora dele. Todo o sangue do mundo lhe pertencia. Era só uma questão de tempo. Ai, como era bom voltar a sentir o interior do corpo aquecido por aquele líquido abençoado. Como era bom roubar aquela coisa importante. Muitas vezes o fazia só pelo prazer, por aquela sensação inebriante, deliciosa. Fazia sem sentir. Era mais forte do que ele. Era seu instinto. Era um vampiro. Soltou o corpo morto no chão. Havia imprimido a marca dupla característica no pescoço. Havia consumido até a última gota. Algumas vezes, depois de fazer, ficava olhando para os mortos, tentando adivinhar-lhes os últimos pensamentos. Aquele ali jamais saberia o que havia acontecido. Deveria estar agora batendo na porta do céu, e, se tivesse sorte, alguém atenderia. Percebeu que a serpente de ferro estava parada no meio do mato, produzindo um chiado, como vapor, escapando de uma panela bem tampada. Uma música alta vinha da cabine onde entrara Manuel. Caminhou para lá. Na vigia de vidro, no topo da porta, uma mancha escarlate prenunciava alguma peraltice de acordador. Guilherme puxou a porta para enxergar o interior do compartimento. A música tornou-se mais alta. Parecia formar-se no ar, ali dentro da cabeça da serpente, como mágica. Uma balada em língua portuguesa, naquele sotaque estranhíssimo que os humanos daquela terra deixavam escapar pela boca. Sorte os vampiros terem o dom natural de assimilar tudo em grande velocidade. Seus ouvidos já estavam se habituando àquele português vulgar, e logo poderiam imitá-los com riqueza e perfeição. Com justiça e não com lágrimas. E se lembrar de mim, faça com o mesmo ardor de uma canção feliz, de uma canção de amor. Jogada a um canto, com os pés colados ao peito e um dos braços arrancados, jazia o corpo de um homem trajado do mesmo jeito que aquele do qual Guilherme se alimentara. O chão estava forrado de sangue fresco. Aparentemente, Manuel não fizera questão de experimentar uma gota. Estava agora com os olhos colados a uma das paredes do compartimento. Tu já viste estas letras mágicas? Elas brilham como luz elétrica. Guilherme aproximou-se do amigo. Foste tu que paraste a serpente? Não, foi esse aí. Homem mais mal educado. Como? Ora, mas tu é curioso mesmo, hein? Tudo me perguntas. Ora, pois acordamos quase 500 anos depois, tudo é novo. Queres que eu me sinta como? Manuel estendeu o braço, apontando o painel de comando. Ele fuçou nessas peças aí. Guilherme foi até o painel observando, interessado. Que coisa mais enigmática. Manuel estava mais interessado no aparelho que produzia músicas. Como elas ficavam guardadas ali dentro? Como saíam? Pressionou um botão escrito liga-desliga. A música cessou imediatamente e as luzes fantasmagóricas apagaram-se.
Aqui faz parar de funcionar. Apertou novamente, fazendo a música voltar. Inverno continuou observando os controles, sem nada entender. Como será que se faz para esta coisa voltar a correr pela estrada de ferro? Manuel abandonou o aparelho de som e juntou-se ao amigo. Observou o painel por um instante, lembrando-se dos últimos comandos em que o maquinista pusera as mãos. A alavanca curva, o U invertido, estava repousando no painel junto a uma parte pintada de amarelo. Se for igual àquela coisa que faz música, e se eu desfizer o que o sem-braço aí fez, isso vai voltar a funcionar, murmurou o acordador. Segurou a alavanca e, sem esforço, deslizou-a painel acima, abandonando a parte amarela e levando-a até a vermelha, onde se lia a palavra liga. Liga, nos dias de hoje, quer dizer fazer funcionar, esclareceu ao amigo. A máquina voltou a roncar, aumentando as explosões gradualmente. Manuel não se esqueceu da segunda alavanca acionada pelo maquinista. Devolveu-a à posição anterior à freada do trem. A composição vibrou e, depois de um sacolejo, voltou a andar, começando lenta e acelerando perceptivelmente. A música parou e, de repente, um homem começou a tagarelar feito louco. Vocês que estão sintonizados aqui em nossa bela Vista FM em 96.5 MHz acabaram de ouvir um bloco de clássicos. Começou com Guns N' Roses cantando Knocking on Heaven's Door. Teve também Vange Leonel com Calada Noite Preta. E fechando o bloco, outra nacional, Lobão, Toda a Nossa Vontade. Vamos para o bloco comercial e rapidinho a gente volta com mais Bela Vista FM para vocês. Por um instante, o aparelho de músicas ficou silencioso, devolvendo aos vampiros o som da serpente de ferro rodando na estrada. O trem está andando. Guilherme concordou com um amigo rindo alto. O trem está andando, amigo! Gritou Inverno, imitando Manuel. Guilherme saiu do compartimento e voltou arrastando Estevão. Depositou-o ao lado do colega sem braço. Foi até a porta, apanhou o braço arrancado por Manuel e arremessou-o em cima dos cadáveres. Estavam indo para o oeste mais rápido do que imaginavam. Estavam indo para o oeste encontrar seus irmãos a bordo da Serpente de Ferro.